Mês da Bíblia 2019. Primeira carta de São João. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Estamos iniciando com este vídeo este estudo sobre a primeira carta de São João. Livro este que a Igreja aqui no Brasil propõe para ser estudado por todos nós neste mês da Bíblia, mês de setembro de 2019. E este é o lema para este mês da Bíblia deste ano. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Este, então, será o primeiro de uma série de vídeos que faremos para estudarmos e nos aprofundarmos neste escrito da Sagrada Escritura, a primeira carta de São João. Este é, portanto, um vídeo de introdução no qual nós veremos algumas informações de modo mais gerais para depois, nos próximos vídeos, nos aproximarmos naquele que é a mensagem da primeira carta de São João. Neste livro, neste vídeo de introdução, o que nós então iremos ver? Neste vídeo, nós iremos ver sobre gênero literário, sobre o autor desta carta, sobre os destinatários, sobre o lugar, sobre o tempo em que foi escrito esta carta e também sobre o que deu origem ao texto, o que deu origem a esta carta. Vamos então ver o primeiro item deste nosso vídeo de estudo, que é o item sobre o gênero literário. Gênero literário. O que é? É o nome que se dá às diferentes formas de linguagem empregados em um texto para transmitir uma mensagem. Estas formas, elas podem ser mais formais ou mais informais e até mesmo se mesclarem, se unirem em um mesmo texto. Porém, este será nomeado com o gênero que prevalecer. Em um texto, o gênero que prevalecer, então dará a classificação àquele texto. O gênero literário a ser usado, ele depende muito do assunto que será transmitido, do assunto a ser transmitido. Na escritura, que é uma biblioteca por ter um conjunto de livros dentro dela, na escritura, alguns dos tipos de gêneros literários usados são leis, genealogias, oráculos proféticos, poemas, poesia, parábolas, orações, hino litúrgico, sermões, conto de amor, salmo, relato histórico, crônicas, cartas, fábulas, apocalipse, dentre outros. Estes são, então, alguns dos gêneros literários que nós encontramos dentro da Sagrada Escritura, nos livros que a compõem, nos livros que formam a Bíblia. E para cada caso, ou para cada gênero literário, temos um jeito próprio de escrever. E, consequentemente, existe uma forma de interpretação própria daquele gênero literário. Portanto, cada gênero literário terá o seu jeito de ser escrito e o seu jeito próprio de ser interpretado. Não posso interpretar uma lei
como se interpreta um poema. Não pode se interpretar um poema como se interpreta um salmo. Não pode se interpretar um salmo como se interpreta uma genealogia. Cada gênero literário tem o seu jeito próprio de ser escrito, tem o seu jeito próprio de ser interpretado. Ainda nesse tema ou nesse item gênero literário, nós chamamos a este escrito do Novo Testamento de primeira carta de São João. É o tema do nosso vídeo, esta carta de São João, primeira carta de São João. Entretanto, percebemos que neste escrito falta alguns elementos que são próprios e característicos de uma carta, embora o verbo escrever apareça diversas vezes ao longo do texto, no capítulo 1, no versículo 4, no capítulo 2, aparece nos versículos 1, 12, 13, 14, 21 e 26, entre outras aparições em que nós encontramos o verbo escrever, como se aquilo fosse uma carta que estivesse sendo escrita. Encontramos ainda, ao longo da leitura deste texto, vários textos que vão se alternando entre o texto expositivo e o texto exortativo. O texto expositivo é aquele que expõe ou que fala sobre algum tema, algum assunto. O texto exortativo são aqueles textos nos quais se pede ou se manda fazer algo. E essa alternância entre texto expositivo e texto exortativo se caracteriza, sobretudo, dentro do gênero de homilia. Então, a homilia, este gênero literário, ele terá essa característica da alternância do texto expositivo e do texto exortativo, que explica um assunto e que, ao mesmo tempo, pede que se faça alguma coisa, tenha uma atitude. Esses elementos, então, levam-nos à hipótese mais provável de que este escrito de que estamos falando tenha sido uma homilia escrita. Homilia escrita que foi preservada e que depois se transformou em uma carta enviada às comunidades. Daí chamarmos ela de carta. Receber então esta designação de primeira carta de São João, sendo que é muito provável que ela tenha sido inicialmente uma homilia escrita, preservada, que depois foi enviada como uma carta às comunidades fundadas pelo autor desta carta. E falando em autor, este já é o nosso próximo item. Quem escreveu esta carta? Quem está por trás deste escrito da Sagrada Escritura? Quem escreveu essa carta foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de João, ou seja, foi o apóstolo e evangelista, filho de Zebedeu e um dos 12 do grupo dos apóstolos que foram chamados por Jesus. No capítulo 1, no versículo 1 a 4 desta primeira carta de São João, o autor ele se apresenta como alguém que conviveu com Jesus. Nestes versículos nós encontramos esta passagem: o que vimos com nossos olhos,
o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, isso que vimos e ouvimos. Ou seja, ele fala como sendo alguém que conviveu com Jesus. E é, portanto, esta pessoa que conviveu com Jesus é o apóstolo e evangelista, filho de Zebedeu, um dos 12 do grupo dos apóstolos. Acontece que alguns estudiosos da Escritura também consideram que esta carta ela pode ter sido escrita não pelo apóstolo propriamente João, mas por um discípulo do apóstolo e evangelista São João. E aqui não devemos estranhar este fato de não ter sido diretamente o apóstolo a escrever, mas ter sido um dos seus discípulos. E aqui colocamos esta observação. Essa sempre foi uma prática comum na literatura. Alguém menos conhecido escreve algo e atribui este seu escrito a uma outra pessoa, a alguém mais famoso, ou então alguém mais reconhecido, ou alguém de maior autoridade, que neste caso específico, esta maior autoridade seria o apóstolo de Jesus Cristo, um daqueles que fez parte do grupo dos 12. Visto então o autor, passamos agora para o nosso próximo item, os destinatários. Para quem foi escrito esta carta? E aí nós vamos perceber, a carta ela não traz explicitamente um endereçamento, ou seja, para quem ela é destinada. Isso, para quem ela é destinada, nós encontramos na segunda e na terceira carta de São João. Na segunda carta de São João, nós encontramos o seguinte endereçamento, ou seja, para quem ela é destinada: do ancião para a senhora escolhida e seus filhos, a quem amo de verdade. Já na terceira carta de São João, nós encontramos do ancião ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Ou seja, a segunda carta de São João se dirige a esta senhora escolhida e seus filhos. A terceira carta de São João se dirige ao querido Gaio. A primeira carta, ela não traz explicitamente para quem ela é dirigida. Por isso que dizíamos nos atrás que ela não tem alguns elementos de carta. Um dos elementos é justamente este endereçamento que falta nela. Daí se considerar também como tendo sido inicialmente uma homilia escrita que depois foi enviada como uma carta para as comunidades. Entretanto, embora não haja na carta um endereçamento específico, como nós encontramos na segunda e na terceira carta, o autor se dirige aos seus leitores, chamando-os de amados e de filhinhos. Ou seja, o autor, quem escreveu, usa um tratamento bastante afetivo, tem afeto no tratamento que ele usa com aqueles que leem o seu escrito, como se o autor os conhecesse pessoalmente ou então fosse encarregado deles. Então, esta é uma característica que nós encontramos. Ele chama os seus leitores de amados e de filhinhos também. Vamos então agora para o nosso próximo item, que é o lugar aonde esta carta foi escrita. A tradição coloca o ambiente
onde foi escrito os textos de João, tanto o Evangelho quanto as cartas, na cidade de Éfeso. Éfeso, que era um grande e importante centro comercial e um grande e importante centro do cristianismo, que estava começando e se expandindo. O cristianismo, lembremos, estamos no primeiro século, ele estava começando e ele estava se expandindo, indo para os mais diferentes lugares. E um desses lugares foi justamente Éfeso. E também se acredita que tenha sido em Éfeso que esta carta foi escrita, porque foi nessa cidade de Éfeso que o apóstolo e evangelista João viveu e morreu. Também temos aí a ilha de Patmos, que é o lugar também mais provável onde o evangelista João morreu depois de ter sido exilado, ter sido enviado para lá, para esta ilha de Patmos. Mas enfim, se crê e acredita que tenha sido a cidade de Éfeso o lugar aonde esta primeira carta de João ela tenha surgido, ela tenha sido escrito. Depois, visto o autor, visto os destinatários, visto o lugar, vamos agora estudar a questão do tempo. Quando foi escrita esta carta? E, para isto, nós vamos justamente basear-nos naquilo que nós encontramos na carta. E o que nós encontramos na carta? Pelo conflito que a carta deixa transparecer dentro da comunidade dos discípulos, é muito provável que a carta ela tenha sido escrita entre o final do primeiro e o início do segundo século, isto é, depois dos anos 95 depois de Cristo, quando aconteceu a passagem da segunda para a terceira geração de cristãos. Então nós temos aí essa linha de tempo que nos conduz a mais ou menos sabermos quando o tempo foi escrito esta carta. Depois dos anos 95, quando aconteceu a passagem da segunda para a terceira geração. E aí importa que nós sabermos também que no início do cristianismo nós temos então três gerações. Essas três gerações sendo a primeira geração, ela vai desde o ano 30 até o ano 67. A segunda geração, ela vai desde o ano 68 até o ano 95. E a terceira geração, ela vai desde o ano 96 até o ano 120, 130. Então, esta carta, o tempo em que ela foi escrita, é mais provável que tenha sido nesta passagem da segunda geração para a terceira geração de cristãos. Quando então nesta terceira já temos muito poucos dos apóstolos ainda vivos, provavelmente somente o apóstolo São João ainda estivesse vivo, porque todos os outros foram martirizados. Visto então o tempo que está aí entre a passagem da segunda geração para a terceira geração, nós vamos agora então para a razão ou o motivo, o que deu origem a esse texto que chamamos de primeira carta de São João. Quando falamos neste bloco anterior, nós já demos uma pista sobre o motivo que deu origem. Qual foi o motivo? Foi justamente uma crise
ou um conflito que surgiu dentro da comunidade, provocada esta crise por um grupo de cristãos que estavam causando divisão, separação no meio da comunidade. Nós encontramos no capítulo 2, no versículo 19 desta primeira carta, esta palavra do autor que diz: esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Ou seja, aqui o autor nos fala de um conflito, de pessoas que saíram do meio da comunidade. E ele, inclusive, chama eles de anticristos. E vai ser devido a esse clima tenso de conflito, de crise que a comunidade estava passando, que a carta ela vai também apresentar um tom fortemente polêmico, ou seja, vamos encontrar polêmica nesta carta. E onde estará a polêmica, estará justamente condenando as falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas na comunidade por aquele grupo de cristãos que saíram da comunidade, estes que nós falamos antes, quando o autor chama eles de anticristos. Estes anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Quer dizer, havia um grupo de cristãos que no meio da comunidade estavam espalhando doutrinas que não estavam conforme o ensinamento transmitido, deixado pelo apóstolo, pelo evangelista João. Esse grupo precisava então ser rejeitado, mas alguns na comunidade estavam inseguros e confusos. O que fazer? Será que eles estão dizendo a verdade? Será que eles estão certos naquilo que estão ensinando? Esse grupo ele precisava ser rejeitado. Alguns na comunidade estavam inseguros, confusos sobre o que fazer. Daí então a carta ela surge para confirmar a todos os irmãos na comunidade na verdade e no ensinamento transmitido por Jesus e anunciado pelos apóstolos, e no qual a comunidade deveria permanecer, não se afastar e não ceder por razão, por motivo algum. Na primeira carta, nós vamos encontrar isto que o autor diz. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, nós ouvimos, nós quem? Os apóstolos, e que agora lhes anunciamos. Então, o apóstolo, ele está preocupado em que a comunidade permaneça firme na verdade e no ensinamento que foi transmitido por Jesus e que agora é anunciado pelos apóstolos. Esta é a mensagem que dele Jesus nós ouvimos e que agora lhes anunciamos. E é nesta mensagem que vocês devem permanecer. E é com esta mensagem que vocês devem perseverar e continuar a caminhada de comunidade. Assim, então, nós concluímos este primeiro vídeo de introdução à primeira carta de São João. No próximo vídeo, nós então veremos na continuação quais são os grandes temas que estão presentes na primeira carta de São João. Quais são os grandes temas que aparecem nesta carta? E aí fica a pergunta: você gostou do vídeo? Se gostou, deixe então seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua sugestão, deixe sua crítica e ajude também para que outros saibam desse conhecimento, saibam disso. Como você pode ajudar? Você pode
curtindo este vídeo, você pode compartilhando este vídeo e deixando também nas suas redes sociais, divulgando nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu gostei, deixe a sua dúvida, deixe a sua crítica, deixe a sua sugestão. Assim, agradecemos a todos pela presença, por terem nos assistido e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.